Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um podcast onde apresentamos a leitura na íntegra do livro de apoio das lições bíblicas, fazendo um resumo do capítulo. Acompanhe a nossa leitura, isso irá facilitar a sua compreensão quando postarmos o vídeo esboço, onde comentamos os pontos principais da lição. Clique no botão inscrever-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar o nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Então, vamos começar. Capítulo 14. O título deste capítulo diz assim: Missões e a volta do Senhor Jesus. Primeiro ponto, alcançando o mundo até que Cristo volte. A volta de Cristo tem sido o tônico dos nossos dias. Nenhuma notícia soa tão suave aos nossos ouvidos e toca tão fundo os nossos sentimentos como esta. Eis que venho sem demora, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Algo glorioso da parte de Deus está para acontecer. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua noiva. Não é possível predizer pelas Escrituras ou pela ciência o dia exato da volta de Jesus. Ele deixou um ensino à humanidade para preparar-se e para isso não é necessário calcular a data, mas estar preparado. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Está registrado em Marcos capítulo 13, no verso 32 a 37. Dentre as muitas promessas feitas por Jesus, destaca-se o arrebatamento da igreja. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Registrado em João, capítulo 14, verso 3. A volta de Jesus será um evento de duas etapas distintas. Na primeira fase, Jesus virá secretamente arrebatar a igreja. Não pisará na terra, vindo até as nuvens. Somente os salvos irão vê-lo. Conforme registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51, 52 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 a 17. O rapto da igreja, do latim rapere, que significa transportar de um lugar para outro, equivale ao grego arpazo, usado em João, capítulo 10, verso 28 e 29, e em Atos, capítulo 10, verso 28 e 29, e o capítulo 8, verso 39. Consiste dos santos ressuscitados e dos vivos transformados, todos trasladados para o céu com Jesus. Aleluia! Na segunda fase,
Jesus voltará com a sua igreja glorificada, rodeado de glória e poder, descendo sobre o Monte das Oliveiras, virá publicamente, pois todo mundo irá vê-lo, conforme registrado em Apocalipse capítulo 19. A grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. A obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário concede à igreja uma grande esperança, a do arrebatamento. Entre a mensagem da Bíblia Sagrada e a consumação de nossa esperança está a chave da salvação do mundo: missões. O ponto principal em que se fundamenta a obra de missões no Apocalipse encontra-se no capítulo 5, verso 9 a 14, onde aparece claramente a expressão homens de toda tribo e língua e povo e nação. Verso 9. Diante dessa assertiva, impõe-se a igreja como dever básico, a partir da sua base local, a obrigação de proclamar o evangelho a todos os povos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, conforme registrado em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Conforme escrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, o tribunal de Cristo é um evento que acontecerá após o arrebatamento da igreja. As obras dos crentes feitas por motivos indignos são comparadas a feno, palha e madeira, substâncias de fácil combustão, fácil de se pegar fogo. As obras realizadas no amor de Deus e pelo amor às almas são como o ouro, a prata e pedras preciosas que resistem à prova do fogo. Em meio a tantas transformações, a igreja encontra-se diante de um grande desafio: como alcançar o mundo com a mensagem do evangelho antes da volta de Cristo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim, conforme escrito em Mateus capítulo 24, verso 14. Jesus Cristo ainda continua chamando a sua igreja. Esse alerta final precisa ser proclamado até a volta de Jesus. Nesta última hora da igreja neste mundo, uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal, escrito em Mateus capítulo 28, do verso 19 a 20, para que mais almas salvas estejam preparadas para ouvir a voz de Cristo, quando o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, segundo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, registra. Jesus admoesta a todos os crentes a estarem sempre conscientes de que os perdidos têm uma alma eterna, de valor incalculável, que terão de passar a eternidade no céu ou no inferno, e que muitos poderão ser salvos se alguém tão somente lhes anunciar o evangelho. Se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte dos líderes das igrejas, se ninguém se dispuser a ir como missionário, se o mundo não receber o evangelho nessa dispensação da graça, o Senhor Jesus Cristo voltará, levará os que fizeram a sua vontade, mas deixará os negligentes e desobedientes à sua ordem. A expressão "ai de mim, se não pregar o evangelho" tem dois sentidos claros: a obrigação e a punição. Quando Paulo escreve "ai de mim, se não pregar", o sentido primeiro é o de obrigação em pregar.
Ele escreve: pois sobre mim pesa essa obrigação. Pregar o evangelho é, antes de tudo, um ato de obediência a Deus. Oremos fervorosamente pela obra missionária a fim de arrebatarmos almas para Cristo antes da sua volta. Segundo ponto, a volta de Jesus atrelada à obra missionária. A volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária. O fim virá somente depois que todas as nações ouvirem o evangelho da verdade, isto é, quando a igreja houver completado a sua missão evangelizadora de âmbito mundial. O crente deve ter em mente, em todo o tempo, iminência da vinda de Cristo e, ao mesmo tempo, difundir o evangelho. Se alguém quiser vir após a mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus capítulo 16, verso 24 a 26, registra esta verdade. O evangelho do reino é o evangelho pregado no poder e na justiça do Espírito Santo e acompanhado dos dois sinais principais do evangelho. Somente Deus saberá quando isso será realizado. Segundo, o seu propósito, o dever do crente é ser fiel e alcançar todo mundo, até que o Senhor volte para levar a sua igreja ao céu. Micônio, amigo de Martinho Lutero, certa noite sonhou, e no seu sonho viu um ceifeiro que se agitava tentando sozinho colher uma vasta seara. Ele olhou do outro lado do monte e viu um só pastor esforçando-se sozinho para colher no aprisco um grande rebanho. Com grande esforço reconheceu o ceifeiro e o pastor como sendo o mesmo. Tratava-se do íntimo amigo Martinho Lutero. Então disse Micônio: até aqui só orei. De hoje em diante descerei a colina e ajudarei o meu amigo. Quanto mais confiantes no arrebatamento, mais objetiva e esperançosa será nossa vida cristã. E por conseguinte, mais dinâmico e eficaz será o trabalho missionário da igreja. A mensagem bíblica do Evangelho tem de estar fundamentada na proclamação da morte, da ressurreição e da esperança do arrebatamento da igreja. Amém. Eu quero te agradecer por ter nos acompanhado na leitura deste capítulo. Novamente eu te peço, inscreva-se em nosso canal e dê o like no gostei e também deixe o seu comentário. Esperamos você na próxima semana para mais uma leitura na íntegra do próximo capítulo do livro de apoio das lições bíblicas, iniciando um novo trimestre para a glória do Senhor. Deus te abençoe e te guarde.